Outra coisa, tá? Que é importante você ter aí receitas inteligentes e cardápio inteligente. Nosso bolo é feito de forma artesanal. Nós preparamos a nossa geleia, nós preparamos a nossa compota, nós preparamos a nossa ganache, o nosso brigadeiro, né? A gente não compra nada enlatado, a gente não compra geleia pronta, nós é que fazemos com frutas frescas e tudo isso a gente vai levar experiência e sabor ao nosso bolo. Mostrar aí o valor que tem o nosso produto. Né? Então, quando a gente trabalha de forma artesanal, a gente tem que ter na nossa produção estratégias aí de forma inteligente, né? Receitas inteligentes e cardápio inteligente. Quando a gente quer abraçar o mundo, né? Trabalhar com tudo que é coisa, na questão de bolos, você pode até trabalhar com bolos e mais docinhos, né? Não é isso, mas por exemplo, se eu tenho lá, se eu trabalho com bolos de festa, eu vou priorizar trabalhar com um tipo de massa. Vou escolher massa de método cremoso. E dessa massa de método cremoso, que é uma massa manteigada, por exemplo, eu vou trabalhar só com massa manteigada e vou trabalhar com massa manteigada de chocolate, massa manteigada com nozes, massa. Então, eu vou ter uma receita e vou poder variar essa receita. Mas vai ser sempre massa manteigada, né? Então, quando a gente quer trabalhar massa chiffon, massa pão de ló, quer ter tudo no cardápio para agradar todos os clientes, né? Fica muito complicado, tá, gente? E cliente não sabe muitas vezes, não entende esse negócio de massa. Então, por isso que eu falo, você tem que saber do que você faz. Você tem que saber aí os tipos de massa que existe, você tem que saber como que é feito cada massa, os teus recheios, né, os preparos, porque quando você explica as coisas para o cliente de uma forma profissional, ele vai ver que você sabe daquilo, você vai ter autoridade para falar daquilo e isso também vai te posicionar de uma forma diferente, de uma forma profissional. Então, confeiteira profissional que não sabe aquilo que está fazendo, que não sabe de massa, não entende de massa, acha que massa é tudo pão de ló, tem que conhecer realmente aí todos os preparos, né? Tudo a confeitaria, a gente tem que entender para a gente poder passar isso também para o nosso cliente e saber explicar. Tenho massa chiffon, trabalho com massa manteigada, tenho massa pão de ló no meu cardápio e aí atrapalha a nossa produção. A gente não consegue elaborar um cardápio corretamente e acaba aqui confundindo mais o cliente do que ajudando. Cliente confuso não compra. Às vezes a gente quer colocar no nosso cardápio também todos os sabores de bolo, né? Todos os sabores que existem de bolo. A gente tem que facilitar a vida do cliente e facilitar a nossa vida. Então, trabalhe com um tipo de massa, podendo variar aí os sabores, né? Então, por exemplo, essa minha massa aqui é uma massa manteigada, é uma base de massa e eu fiz ela com mirtilos. Já muda a massa, já muda o sabor da massa. E isso é trabalhar de forma inteligente. Então, eu só acrescentei o mirtilo na massa. Acrescento umas nozes para mudar, se for o caso, né? Dependendo do que tiver aí no teu cardápio. Então, isso é trabalhar de forma inteligente.